precursor, aquele que antecedeu Cristo com a palavra. Ele estava no deserto e ele vivia no deserto, e Deus preparou João Batista para que ele batizasse pessoas, e diz a Bíblia que o batismo era o batismo para perdão dos pecados. E seguindo esta trajetória do batismo, uma das pessoas que foi até João Batista aos 30 anos de idade foi Jesus. Isso criou um espanto, isso criou um certo rebuliço no entendimento. Será que ele precisava ser batizado? Por que ele foi batizado? Por que ele foi até João Batista? Isto causou também surpresa para João, que ao vê-lo diante de si, no Rio Jordão, ele questionou a Jesus a respeito do batismo. Tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado. E Jesus então, diante de João Batista, seu precursor, ele diz assim: João Batista, cumpra a justiça, faça o que precisa ser feito. E João Batista então mergulhou Jesus no Rio Jordão. E Jesus então começa o seu ministério a partir daquele momento, quando ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Numa segunda fase do seu ministério, ele é batizado, vai para o deserto e ali ele experimenta tentações terríveis, poderosas, e ele fica no deserto 40 dias e 40 noites. Ele vence todas as tentações e ele então ingressa no seu ministério pela Galileia, pela Judéia, Samaria e toda aquela região geográfica que o texto bíblico foi produzido. E diz a Bíblia, João no capítulo de número 1, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou se você não tem uma Bíblia, acompanhe no telão o texto bíblico que estarei fazendo uma leitura. Nesse texto nós entendemos um pouco mais da pessoa de Cristo, o porquê estarmos aqui nesta experiência religiosa, o que nos traz aqui, o que nos faz viver todos os dias, qual é a nossa identidade, de onde eu vim, para onde vou, qual é o conteúdo desta mensagem. João no capítulo 1 nós temos algumas informações, algumas verdades que nos esclarecem a respeito disso. João capítulo 1, do verso 1 ao 14. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Este trecho é um dos trechos mais significativos do Novo Testamento, porque ele não apresenta apenas algumas informações biográficas,
dos amigos de Cristo, da chamada dos apóstolos. Não é um texto que trata de milagres, de uma cura. Não é um texto em que Jesus está fazendo uma visita a alguém numa casa ou numa sinagoga. Não. É o testemunho de alguém que pôde identificar e trazer a respeito do Cristo. É uma declaração neste prólogo que João escreve, um dos apóstolos, o apóstolo amado, o apóstolo da intimidade de Jesus, que teve uma experiência com Cristo e, orientado pelo Espírito Santo de Deus, ele então constrói e traz algumas informações específicas e verdadeiras a respeito da pessoa de Cristo. E é um texto altamente teológico, com algumas informações importantes, informações estas que podem mudar a nossa maneira de entender, a nossa maneira de compreender a religiosidade. É um texto que nos faz pensar a respeito da nossa identidade, do que eu creio, no que creio, como creio. É um texto que pode mudar a nossa vida, se de fato nós estivermos com o nosso coração aberto para compreender as verdades espirituais. Ora, nós vivemos uma crise de verdade. Nós vivemos uma crise onde as palavras são confrontadas. Isto em todas as áreas, em todos os campos, e na religiosidade também isso é muito presente. Quem está com a verdade? Quem fala a verdade? Quem é a verdade? E lamentavelmente isso tem provocado, tem ocasionado uma descrença em muitas pessoas. Lamentavelmente algumas pessoas veem a sua fé se esvaindo, enfraquecendo. Lamentavelmente as pessoas também, com a sua religiosidade, elas vão permitindo o enfraquecimento, o distanciamento daquilo que talvez, e não diria talvez, com certeza seja o que nós temos de mais sagrado, aquilo que nos sustenta, que é a nossa fé. Um dos elementos, e talvez o mais importante de toda a nossa vida, mais do que o pão que comemos, mais do que a água que nós bebemos, é aquilo que nos sustenta dentro de nós, e que nós estamos perdendo isso. Nós estamos perdendo aquilo que é a raiz da nossa vida, a fonte da nossa vida, o alimento principal da nossa vida. Nós nos preocupamos com tantas coisas e queremos dar conta de tantas coisas e achamos que a nossa felicidade é em ter coisas. E nós usufruímos de tantas coisas, as coisas que nós temos, daquelas que não temos, queremos tê-la na crença de que nós seremos felizes. E o que acontece? Gradativamente nós vamos perdendo aquela força que vai nos motivando, que vai nos fortalecendo, que vai nos dando esperança. E o Evangelho, para aquele que crê, é essa esperança. O Evangelho é esta resposta de Deus para nós. O Evangelho não é só resposta para famintos do corpo, do físico, não. O Evangelho também é a esperança para o faminto da alma, para o vazio da alma. E esse texto que João descreve aqui, falando a respeito do Messias, ele vai dizer que no princípio, no início de todas as coisas, se nós cremos que Deus criou todas as coisas, então a palavra diz que nesta eternidade, que não tem início, não tem fim, ali estava a presença da Trindade, Cristo presente no momento, no ato da criação, como ser eterno, e que já habitava com o Senhor no céu, na sua glória. E diz o texto no verso 1: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E é importante destacar que a palavra de Deus, esta ação de Deus, este movimento de Deus para com a humanidade, faz com que ele envie o seu Filho. O seu Filho é a palavra, o seu Filho é a sua ação. O Filho de Deus é o movimento de Deus em resgate da humanidade caída. Ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a voz de Deus. Não esteja perturbado, não esteja confuso.
Se você confia e deposita a sua fé em Cristo, você tem segurança. A nossa fé não está num homem, a nossa fé não está num líder religioso, a nossa fé não está num sistema político, econômico, ideológico. A nossa fé está numa pessoa. Essa pessoa é Jesus, é o Verbo de Deus, é a palavra de Deus. Ele estava com Deus e ele era Deus, diz o verso 2, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ou seja, a nossa vida, ela vem de Deus, ela provém de Deus e deve ser vivida para Deus também. Assim como Cristo viveu para o seu Pai, nós também devemos viver para o nosso Pai, como filhos de Deus que nós somos. Então, se Jesus foi ao Rio Jordão para ser batizado por João, nos deixando o exemplo, nós também devemos seguir os seus caminhos. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 2, Mateus no capítulo de número 3, e nós temos aqui a pregação de João Batista no capítulo 3, a partir do verso 1, Mateus 3, a partir do verso 1, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Este precursor, João Batista, já estava apontando para o Filho. Este João Batista não é o João que nós estamos lendo no capítulo 1. Este João Batista dá testemunho vivo da sua fé, da sua experiência com o Senhor, por tê-lo batizado, por ter estado com ele ali no Rio Jordão e batizando o Filho de Deus para que se cumprisse as Escrituras Sagradas. E Jesus então é batizado para cumprir os propósitos de Deus, para nos trazer o exemplo que aos 30 anos foi batizado, para nos mostrar o caminho da justiça, o caminho reto, o caminho de Deus. E este outro João, do capítulo 1 do livro de João, o livro do Evangelho de João, ele trata deste testemunho a respeito de Jesus. E ele fala do João precursor. Olha, o João não era o caminho, o João não era o Filho de Deus. O João, o João Batista apresenta o caminho do Senhor. Ele prepara a estrada, ele pavimenta a estrada. De alguma maneira a igreja deve também fazer isto. A igreja deve preparar, deve andar, deve conduzir as pessoas a Cristo. E aqui neste capítulo 1 do Evangelho de João, ele segue no verso 10 dizendo, João capítulo 1, verso 10: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de Deus, da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Esta declaração a respeito da pessoa de Cristo. Quem é Jesus? O que ele fez? O que eu tenho a ver com ele? O que ele tem a ver comigo? Por que eu sou um ser religioso? Por que eu creio? Por que eu estou aqui? Talvez você não faça essas perguntas, mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você pôde pensar sobre isso.
Talvez alguns jovens não estejam tendo ainda o entendimento de uma definição e uma decisão que precisam tomar. Talvez alguns adultos, alguns idosos, em algum momento da vida, já pensaram sobre isso, já refletiram sobre isso, mas não chegaram a nenhuma conclusão e que talvez estejam ainda nesse tempo de indecisão, querendo ver o que vai acontecer, onde vai dar tudo isso. Mas nesta manhã, nós gostaríamos de apresentá-lo, Cristo, como Senhor, como Salvador de nossa vida, como Filho de Deus, que desceu a este mundo para nos trazer as boas novas de salvação para todo aquele que crê. Nós não seguimos uma religião, nós não seguimos uma igreja, nós não seguimos um líder, uma pessoa, nós seguimos a Cristo, Filho de Deus, que deixou a sua palavra para que seguíssemos, para que pautássemos a nossa vida conforme as Escrituras Sagradas. E aqui nesse texto, João traz e faz uma revelação a respeito daqueles que receberam a Cristo. Verso de número 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aquele que recebe a Cristo, aquele que se encontrou com o Senhor, aquele que se rendeu ao Senhor, aquele que entregou a chave da vida ao Senhor, esse que confessou, esse é filho de Deus, não da vontade do homem, não da vontade da carne, não da vontade do sangue, não de guerras, não de ideologias, não de brigas, não de imposições, mas da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos pela fé em Jesus Cristo, na graça do Senhor. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E o que nós estamos aqui nesta manhã, celebrando uma experiência pessoal. Seguidor de Cristo, discípulo de Jesus, aquele que entendeu as Escrituras Sagradas, aqueles que creram e aqueles que tomaram uma decisão de seguir ao Senhor, de servir ao Senhor através de uma igreja, conforme a palavra, conforme a explicação, sendo batizado, sendo apresentado ao Senhor como símbolo de uma nova vida, um novo começo, uma nova trajetória. Continuamos pecadores, continuamos com os nossos erros bem próximos de nós, continuamos cercados de tentações, continuamos frágeis diante de tanta complexidade desta vida, continuamos frágeis em nossa percepção espiritual, em nossa limitação espiritual de compreender toda a realidade e toda a grandiosidade da vida com Deus. Mas nós estamos aqui dando testemunho da nossa aceitação a Cristo Jesus, e precisamos falar isso para todas as pessoas. Eu aceitei a Cristo, eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu sou uma nova criatura, eu sou o discípulo do Senhor, Ele morreu por mim, eu aceito o seu sacrifício, sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu estava perdido. É o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã, e o batismo é o símbolo desta vida, o símbolo é o batismo deste renascimento, desta nova vida, desta vida que nasce de novo, não da vontade da pessoa, não da vontade dos nossos desejos, mas da própria vontade de Deus. E por sermos chamados por Deus, aceitos por Deus, nós somos filhos de Deus. E gostaríamos então de deixar esta mensagem com você, e aquilo que estamos percebendo nesta manhã, o testemunho de pessoas que entenderam esta mensagem e testemunham através do batismo, do mergulho, da imersão no símbolo da morte e da nova vida daquele que se encontrou com Cristo. Nós iremos então começar a nossa celebração de batismos, 12 candidatos que nesta manhã estão confessando mais uma vez e testemunhando da sua experiência com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu convido a Valentina para que entre
para que iniciemos então o nosso momento tão especial dos batismos nesta manhã. Estamos recebendo aqui a Valentina e alguns jovens, alguns adolescentes, alguns filhos de alguns pais de nossa igreja, pessoas que vêm para a igreja, começam a entender a mensagem, começam a entender do que se trata e precisam então tomar uma decisão. E essa decisão é uma decisão pessoal, intransferível. É uma decisão individual. Cada pessoa, na sua faculdade de crer e de aceitar, tomando uma decisão, diz: eu quero esse Cristo, eu quero ser um discípulo do Senhor, eu quero fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus também se cumpre através do batismo. Gostaria de pedir que os familiares da Valentina se colocassem de pé. Nós temos aqui amigos, convidados, familiares da Valentina aqui nesta manhã. A nossa alegria em recebê-los aqui neste culto de celebração. Valentina, você confirma a sua pública profissão de fé? Sim. Como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como eu disse, alguns adolescentes, alguns jovens, também alguns adultos, que vão manifestando a sua fé, e a igreja tem o privilégio, a alegria de receber esses irmãos, de acolher esses irmãos. Eu estou aqui com o Eduardo. Quantos anos você tem, Eduardo? 11? 11 anos. Você, aos 12 anos, entrará na adolescência. Você sabe o que isso significa? Algo muito bom, principalmente quando a gente entra na adolescência com Jesus. Essa coisa que as pessoas falam que adolescente é crise pura, eu vou te enganar, mas com Jesus segurando em nossa mão, a gente vence todas as nossas lutas, as nossas crises, as nossas dificuldades, o nosso medo. Então hoje, Eduardo, você está tomando uma outra decisão, um outro passo importante, que é ser batizado e se tornar membro desta igreja. Eu gostaria que os parentes, amigos, convidados do Eduardo se colocassem de pé. Nós temos aqui? Temos sim, olha ali, seus familiares, seus amigos e toda a igreja que ama a sua família, que ama os seus pais. E nesta manhã nós nos alegramos com eles. Eduardo, você confirma a sua pública profissão de fé? Sim. Como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou recebendo o Tomás, isso. Quantos anos você tem?
10 anos. Não acha que está cedo para batizar? Você já entendeu o que é o Evangelho? Sabe a Bíblia toda? Não. Nem eu. Nem eu. Também estou aprendendo. E é por isso que a gente está aqui e frequenta a escola dominical. Você tem colegas não crentes? Você falou com eles que você ia ser batizado? Falou? E eles perguntaram o que é isso? Você falou para todos. Alguém veio aqui nesta manhã? Queria pedir que os familiares do Thomas ficassem de pé, seus parentes, seus amigos, alguém que veio aqui a convite. Nós queremos agradecer ao Senhor pela presença de todos. Thomas, você confirma a sua pública profissão de fé? Então eu, como ministro do Evangelho, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebendo aqui também a Bruna, mais uma jovem, adolescente, também compreendeu a palavra do Senhor, com a sua percepção intelectual, com a sua fé, com o seu entendimento, com a ajuda, orientação do Espírito Santo, mostrando, nós vamos, com a ajuda de Deus, tomando as nossas decisões, como a Bruna, nesta manhã, confirmando e dando mais um passo. Bruna, eu ainda posso perguntar uma idade, não posso? Vai chegar o tempo que a gente não vai ficar perguntando a idade. Quantos anos você tem? 13 anos. Já está na adolescência. Dá muito problema, Bruna? Não, né? Gostaria que os seus familiares se colocassem de pé também, os familiares da Bruna. Temos aqui os familiares, mais uma vez, uma família que se reúne nesta manhã para este batismo. Bruna, você confirma a sua pública profissão de fé? Como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou receber o Daniel, que é irmão da Mariana. Os dois estarão sendo batizados. Daniel, a Mariana daqui a pouco ela vem. É isso? Daniel, quantos anos você tem? 10 anos. Eu gosto de perguntar a idade, porque algumas decisões da infância são para sempre. Algumas decisões que nós tomamos na tenra idade é verdadeira, é sincera. E o ser humano é capaz de se apegar àquele ideal de vida quando já na infância isto acontece. Então não despreze a fé dos pequenos. Não despreze o interesse dos pequenos para com as coisas de Deus. Porque nesta idade, talvez, as maiores e melhores decisões estão sendo tomadas. E esta é uma decisão que o Daniel tomou aos 10 anos de vida. Daniel, você vai ser crente até quando, Daniel? Até o fim da minha vida. Até o fim da sua vida. Depois que você morrer, você não mais vai ser crente? Ou vai continuar sendo crente? Até a eternidade. Amém por isso. Amém por isso. E você, Daniel, tem aqui seus parentes, amigos, coloque-se de pé, os seus amigos, parentes. Temos aqui também, a família vai sendo aumentada nesse momento. Você confirma, Daniel, a sua pública profissão de fé? Sim. Então eu, como ministro do Evangelho, a partir da sua pública profissão de fé, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receber agora a Mariana. E vou receber o Daniel. Estes são irmãos. Tivemos uma consulta teológica, não foi verdade, Mariana? Não foi, Daniel? Conversamos muitos assuntos teológicos e fizemos uma síntese, né? Vamos dizer assim,
da fé cristã, começando lá com Abraão, passando por Moisés, os profetas. Você saberia falar aqui para todo mundo, Daniel, o que a gente conversou ali, falando um pouco da pessoa de Cristo, o que Ele é para nós? Saberia falar bastante. Você é um aluno inteligente, um menino inteligente. Mariana, você vai ser a primeira. Eu gostaria que os familiares se colocassem de pé, seus amigos, parentes aqui, a família tão abençoada, tão amada. A Mariana tem 17 anos, não é isso, Mariana? 17 anos, já entrando na juventude, está saindo dessa fase da adolescência e outros desafios virão, e a sua decisão, a decisão acertada de começar com o Senhor. Que Deus a abençoe. Você confirma, Mariana, a sua pública profissão de fé? Sim. Como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui para você descer. Vem cá, Daniel. Você também confirma, Daniel, diante da igreja, diante das testemunhas aqui, o pastor, seus familiares, você confirma a sua pública profissão de fé? Sim. Como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu estou recebendo aqui a Ariela, mais uma adolescente, seguindo o exemplo do seu irmão, seguindo o exemplo da sua mãe, uma família também voluntária aqui entre nós, no Crescer, sua mãe que trabalha muito no Crescer, e a Ariela também já trabalha no Crescer. Você ensina as crianças? Ensino. Isso, e ela alguma vez perguntou para você se você já era batizada? Não. Nunca perguntou, não? As crianças. E agora, se alguém perguntar qual o seu exemplo que você dá a Cristo, através do seu testemunho, é que nesta data, neste dia, você sobe mais um degrau na vida cristã, que é ser batizada. Eu gostaria de pedir aos familiares da Ariela que se colocassem de pé, a sua mãe, os seus irmãos, familiares aqui, amigos. Você confirma, Ariela, a sua pública profissão de fé? Sim. Como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebendo aqui também o Mateus, de uma família abençoada aqui de nossa igreja, nosso irmão Renato Pontes Dias. Você está feliz, Mateus? Sim. Olha a igreja prestigiando, participando com você do seu batismo. Eu gostaria que os familiares do Mateus se colocassem de pé, todos os seus amigos, parentes, os que vieram aqui, que já participaram conosco de um café delicioso que o nosso Ministério do Crescimento Cristão promove. Mateus, você confirma a sua pública profissão de fé? Você entregou sua vida a Cristo? Sim. E eu então, como ministro do Evangelho, a partir do seu testemunho público, eu quero, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizá-lo. Recebendo aqui a Emanuela, também mais uma jovem. Todas essas pessoas foram acompanhadas num processo de 7 lições, cada uma delas com um orientador, com uma lição impressa, estudando, perguntando, tirando as dúvidas, num roteiro específico para aqueles que aceitaram a Cristo e que desejam então ser batizados. Quem foi o seu professor lá? A Rosana. Rosana Zampiva? Isso. Eu gostaria que os seus familiares se colocassem de pé, Emanuela. Temos aqui os parentes da Emanuela. Por favor, se coloquem de pé. Nosso muito obrigado pela presença de vocês no culto desta manhã. Você confirma a sua pública profissão de fé? Sim. Como ministro do Evangelho,
eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu recebo agora a Camila. A Camila tem uma trajetória um pouco mais diferente. Ela começou pela classe Vida Cristã, entendendo a igreja, fez uma aceitação, tomou uma decisão de entregar a sua vida a Cristo, e ela está nos ajudando no ministério com a psicologia da igreja. E ela me fez um pedido que é para que, além dos seus familiares, que se colocassem de pé, eu creio que acho que a igreja toda vai ficar de pé. Ela gostaria que nós identificássemos aqui o Ministério com surdos, fiquem de pé. Ela pede que o Lift fique de pé, o Ministério também da Juventude, fiquem de pé, esses irmãos. O Ministério de Apoio Emocional, fique de pé. Quem mais? Irmã Camila. Os amigos, parentes aqui nesta manhã. Camila, você fez uma decisão, tomou uma decisão, e você se arrepende dessa decisão de entregar sua vida a Cristo? Você confirma a sua pública profissão de fé? Como ministro do Evangelho, eu a batizo, Camila, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Encerrando este momento desses batismos, eu estou recebendo o Márcio. Eu tive e tenho a alegria de poder conversar com ele em alguns momentos na minha sala, conversando sobre a vida, conversando sobre a experiência dele. E é muito bom. Eu presenteei o Márcio com um livreto sobre a vida cristã e ele poder conversar sobre isso. É muito bom perceber o desenvolvimento, o crescimento da pessoa, o seu interesse pela vida espiritual, pela fé. Márcio, nos alegra nesta manhã, porque você já vem de uma trajetória de conhecimento da palavra, mas aqui na Memorial, você tomou esta decisão de entregar a sua vida a Cristo, e chegou o momento de você também decidir pelo batismo, não é isso? E nós nos alegramos com isso. Gostaria que seus convidados, seus parentes, seus amigos se colocassem de pé neste momento para que pudéssemos conhecê-los. A sua mãe está aqui conosco e nós nos alegramos com a presença de vocês. Márcio, você então confirma a sua pública profissão de fé? Sim. Como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pela tua igreja, pelo teu povo, muito obrigado pelo Evangelho de Jesus Cristo que nos alcançou. Perdidos estávamos, condenados estávamos, mas pela graça e pelo teu sacrifício único naquela cruz, morrendo pelos nossos pecados, nós exaltamos, glorificamos o teu nome e entregamos a nossa vida ao Senhor, pois confiamos na tua graça e no teu poder de nos tornar filhos do Senhor. Obrigado, Pai, assim dedicamos estas vidas a ti e fazemos isto em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vejamos agora um vídeo, irmãos, da nossa juventude. Oi, eu sou o Guilherme, eu faço parte da Juventude Memorial Batista. Eu nasci num lar cristão, então desde sempre, eu tive Jesus na minha vida, desde sempre meus pais estavam lá comigo. E depois de um tempo eu realmente comecei a participar de eventos, comecei a participar de grupos e comecei principalmente a servir aqui na Igreja Memorial Batista mesmo. Primeiro eu comecei a servir no coro de adolescentes, onde eu fiz muitos dos meus amigos que eu conheço hoje. Depois eu passei a servir na equipe de louvor, que me ajudou bastante tanto a melhorar a minha habilidade no teclado,
mas também foi muito bom porque é um lugar em que eu realmente comecei a adorar ao Senhor. E por último eu comecei a servir nos PGs, né, como um auxiliar, né, de líder. E me ajuda muito saber que eu posso ajudar pessoas, tanto pelo meu testemunho de agora, como pelo testemunho que eu dou no PG. As nossas conversas ajudam bastante. E mais recentemente, eu tive um problema, que eu tive que ser hospitalizado, eu tive um pneumotórax espontâneo, e isso fez com que realmente eu percebesse a importância de ter pessoas que podem orar por mim, pessoas que eu posso contar com elas, principalmente meus amigos aqui da igreja, meus familiares, porque foi um problema bem repentino, eu não esperava. Domingo de manhã eu estava até tranquilo, estava saindo para a igreja, só que eu comecei a sentir uma dor no peito. Não achei que seria nada demais, fui vivendo a vida normal, né, a partir daquele ponto. Aí chegou de noite, eu tive uma falta de ar. Aí eu realmente percebi que realmente seria importante ir para o hospital. Eu fui com meu pai para o hospital, a gente foi lá. E nessa hora que eu comecei a ficar preocupado, porque o médico pediu vários exames, nunca tinha feito tantos exames assim, não sabia por que ia precisar de tantos assim. E depois que esses exames foram feitos, o médico me chamou num cantinho para conversar comigo. E naquele momento eu realmente fiquei muito preocupado, porque eu não sabia o que podia ser. Aí ele explicou da situação, que era um pneumotórax espontâneo, que eu ia ter que ficar internado, e explicou também que talvez eu tivesse que fazer uma cirurgia ou ia ser só um dreno, que ainda assim ia ser um pouco invasivo e tal. Aí acabou que foi isso, né? No momento eu fiquei muito preocupado, eu fiquei triste, eu chorei, eu orei e tal. Mas foi passando, Deus foi trabalhando em mim e me ajudou a lidar com aquele momento. E depois, Deus não só me ajudou através dos meus familiares, mas também me ajudou através da Juventude Memorial Batista. Que eu mandei mensagem e aí um monte de gente começou a me mandar mensagem, um monte de gente começou a me ligar, pessoas falando que estavam orando por mim, que eu podia contar com elas, e isso foi muito bom para mim e me abençoou bastante. Por isso e por outros motivos também que eu amo fazer parte da Juventude Memorial Batista. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé e juntos. Então vamos entoar o hino Coro Santo.
deixar, pode deixar. O pastor já chegou. Cadê eles? Gostaria de chamar aqui o nosso irmão Tito. Onde é que está o nosso irmão Tito? Vem cá, irmão Tito. Pode trazer a listagem com a entrega. Aqui embaixo. Fica aqui perto de mim, Tito, porque você tem parte nisso. Pode ficar aqui ao meu lado para que a igreja identifique os nossos irmãos que receberão o certificado de batismo. Nosso irmão Tito, diácono de nossa igreja, ele é o responsável pela condução, o direcionamento educativo, o ensino para os batismos. Então, se você deseja ser batizado, você já entregou sua vida a Cristo, você pode procurar o irmão Tito ou na portaria, na recepção, deixando o seu nome, e será uma alegria ajudá-lo através de 7 lições. Quero chamar aqui a Valentina Trindade Sena, que receberá o seu certificado por meio da sua mãe, a Suzy, a sua avó paterna, a Aurelina, e Maria José, a sua avó materna. Podem vir aqui para receber o certificado, para receber o seu certificado, a Valentina. Eu chamo o Eduardo Alves Santos Ribeiro para receber do Marcelo Marcelino, seu professor, orientador no crescimento cristão, e também os seus pais, o Diógenes e a Keila. Vamos trabalhar agora para o Rafael, né, irmão Diógenes? Eis a água, o que impede. Vamos trabalhar isso trabalhar o Rafael. O Thomas Aires Paulino Castro receberá da sua mãe Regina o seu certificado. A Bruna Aires receberá também da Regina, sua mãe, o seu certificado. Eu peço que o Thomas volte. Fique ali, Thomas, para você sair na fotografia junto com ela, com a sua irmã. O Daniel Silva Cruz receberá do seu pai, o Marcelo Cruz, o seu certificado. O Daniel Silva e a Mariana receberão dos seus pais, o Marco Antônio e a Elenilde, os certificados. Mariana Ribeiro Costa e Daniel Ribeiro Costa. Ariela Bernardes receberá da Priscila, sua mãe, Fátima, sua avó, e Arthur, o seu irmão, o seu certificado.
Mateus Fernandes Dias receberá o seu certificado do seu pai, o Paulo, e da sua mãe, Simone. A Emanuela receberá da sua mãe, Alessandra, o seu certificado. E a família também virá. A Camila receberá do pastor Francisco o seu certificado de batismo. E o Márcio receberá do seu professor do crescimento cristão, Marco Antônio, o seu certificado, finalizando assim a entrega de todos os certificados. Ô Márcio, me presta aqui o certificado que eu quero ler o conteúdo. Fica aqui, só para que os presentes tenham a informação do certificado de batismo. Certificamos que Márcio Severiano da Silva foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Brasília, 24 de agosto de 2025, pastor Davi Pereira e o segundo secretário Luiz Alencar. E atrás nós temos o Pacto das Igrejas Batistas, é um pacto das igrejas batistas filiadas à Convenção Batista Brasileira, para que os irmãos tenham a informação. Obrigado, Márcio. Nosso irmão Tito estará lá na descida da rampa. Se algum irmão, alguém que deseja ser batizado, se tornando membro da igreja, pode procurar o nosso irmão Tito, que estará lá na descida na rampa para orientar e tomar o nome de alguém que assim deseja participar. Vamos então, irmãos, estar chegando ao final do culto desta manhã. Nós agradecemos a presença de todos os nossos irmãos, nossos amigos, nossos visitantes neste momento, assim agradecendo ao Conselho Pastoral e todos os nossos amigos e irmãos presentes nesta manhã. Agradeço também a presença e a participação da Carolina entre nós. E logo mais à noite a nossa juventude dará prosseguimento ao mês da juventude, participando da mensagem também. Estejamos presentes assim, louvando ao nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Obrigado, Senhor Deus, nosso Pai, por esta manhã, porque é o Senhor quem faz todas as coisas. Por meio dEle e para Ele são todas as coisas. É o Senhor, o nosso Deus, que prepara o nosso caminho, que dirige a Tua igreja, que dirige o Teu povo, aqueles que buscam a Tua presença, aqueles que andam nos Teus caminhos. Que esta igreja, Pai, seja sempre a igreja caminhante, a igreja do caminho, a igreja que não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas a igreja que segue, ó Deus, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado por esta manhã de batismos, por cada um dos nossos irmãos queridos que desceram as águas em testemunho vivo, para que pessoas aqui presentes e também aqueles que nos acompanham pela internet também sejam desafiados a entregarem as suas vidas ao Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com esta igreja e com aqueles que acompanham conosco, cultuando pela internet hoje e para todos sempre. Amém e amém. Podemos assentar, irmãos, ouçamos assim os instrumentos finais e o nosso muito obrigado. Tenham todos um bom dia, um bom domingo, na graça do Senhor.